Essa é uma imagem de ressonância magnética, né? É uma imagem da ATM, da articulação temporomandibular, e ela exibe aqui, ó, a fossa articular, né? A eminência articular, o disco articular, né? Com aquela aparência dele bicôncava, né? Em mais ou menos no formato de 8. E aqui foi usado uma substância de contraste, né? A gente já tinha falado, que evidencia a inflamação. Então, a gente tinha falado na última aula sobre essa substância de contraste que faz com que evidencie melhor as estruturas, né? A diferenciação dos tecidos. Então, essa aqui também é uma imagem de ressonância, né? Nessa região aqui tem um tumor. E aí, a gente não consegue diferenciar o tumor da musculatura nesse lugar. Foi feita uma injeção do material de contraste, né? Aquele gaudílio. E aí ele começou a evidenciar o tumor. Após um tempo maior, consegue-se identificar e separar exatamente a região do tumor das outras regiões do músculo. Por isso a importância, né, do uso desses contrastes. Aqui é uma ressonância magnética para avaliação de vasos sanguíneos, né? E a gente percebe uma alteração da artéria carótida, né? Aqui também foi injetado contraste. A gente vê uma alteração do volume da artéria carótida esquerda e de uma malformação venosa aqui. Por isso, quando a gente fala em ressonância magnética, a gente fala muito em visualização de tecidos moles, né? É o melhor exame para algumas alterações de tecido mole, que a gente consegue identificar e diferenciar bastante os tecidos moles. Medicina nuclear é uma outra modalidade de exame que também é chamada de cintilografia. Ela é mais conhecida, aliás, como cintilografia. São exames que são usados não quando o problema, a doença, altera a morfologia, né? Mas altera a função química do tecido. Por exemplo, assim, aumenta irrigação, aumenta a atividade metabólica ali naquele lugar, né? Então, promove alterações bioquímicas. Aí usa a cintilografia. Por quê? Porque se eu fizer, por exemplo, uma tomografia, eu não vou ver alteração morfológica, né, naquele local. A tomografia, a gente analisa a tomografia, o que a gente viu até hoje, né, raio-x, a própria ressonância magnética vai trabalhar muito no foco da alteração morfológica, né? Tem um aumento de volume, um espaçamento, um distanciamento entre os tecidos, alteração de local, né? Da presença daquele determinado tecido. Agora, aqui não. Aqui tem uma alteração mais bioquímica, né? Mais na função do que na morfologia. E aí ela é muito usada para avaliação das funções do cérebro, né? Problemas na tireoide, no coração, nos pulmões. E avalia também metástase, né? Muito usado para metástase, tumores ósseos e infecções. Então, no nosso caso, ela é muito usada num problema chamado osteomielite, né? Na odontologia, ela é muito usada para diagnosticar osteomielite. São infecções intraósseas e a gente vai mostrar aqui para vocês.
Esses exames são obtidos através de injeção de radioisótopos, né? Esses radioisótopos que vão produzir a radiação. Então, eu não tenho uma fonte de raio-x que passa pelo paciente, não. Eu injeto radioisótopos, né? Que são moléculas, né? E essas moléculas vão emitir a radiação, e aí essa radiação vai ser capturada por um scanner. Então, eu consigo identificar a função do tecido. Onde esses radioisótopos aumentarem, né, se fixarem mais, é porque o tecido tem mais irrigação. É um tecido mais irrigado, com maior metabolismo, e ali vai ter mais sinal. E aí, então, vai permitir, né, a quantificação da função desse tecido e também a identificação da doença pela quantificação da alteração bioquímica. Esses radioisótopos vão emitir radiação gama, né? E essa radiação gama vai ser detectada pelas câmaras gama, também chamadas Anger-câmaras, que formam as imagens que são planas, né? Então, a princípio, a medicina nuclear vai formar imagens planas. Só que depois ela teve uma evolução, né? E a evolução dessa medicina nuclear que formava imagens planas é a tomografia computadorizada de fóton único, né? Que recebe o nome de SPECT, né? Que é a sigla para esse nome em inglês, né? Tomografia computadorizada de fóton único, e a PET, né? Que elas são as técnicas de medicina nuclear, mas que formam visões multiplanares, como a tomografia e a ressonância. Por isso, elas vão ter melhor qualidade de diagnóstico. Então, isso aqui é uma câmara gama, né? Ela é o funcionamento dela. O paciente é submetido a uma injeção dos radioisótopos, e aí ele passa por essa câmara gama que faz a leitura, né? Faz a leitura, ela possui colimadores, né? E aí esses tubos aqui de fóton multiplacadores, né? Eles fazem a leitura do sinal que é produzido pelos radioisótopos. Então, ela vai e transforma o sinal em analógico, passa para digital e forma a imagem. Ó. Geralmente, a imagem de medicina nuclear é do corpo inteiro, né? Porque os radioisótopos passam pelo corpo inteiro. E onde tem uma maior função tecidual, tem uma alteração na imagem. Por isso que esse exame é muito usado na pesquisa de metástase, né? Aqui a gente vê uma imagem de medicina nuclear para um problema, né, uma inflamação na ATM. A gente vê, ó, um aumento na densidade da imagem onde tem a inflamação da ATM. Então, SPECT é a sigla em inglês para tomografia computadorizada por emissão de fótons, né? A maioria das câmaras gama já possuem essa capacidade de formar essas imagens SPECT, então já não se produz só uma imagem plana, produz imagens multiplanares, porque a câmara gama vai girar em torno do paciente. Então, aquela câmara que a gente viu que simplesmente passava pelo paciente, não, agora ela gira em torno do paciente e ela produz os dados ao redor, né, 360 graus em torno do paciente. E aí esses dados são processados, né, por algoritmos interativos e formam as imagens multiplanares. É muito usado na medicina nuclear a fusão de imagens de tomografia computadorizada com a imagem da medicina nuclear. Isso melhora muito o diagnóstico. Vou mostrar as imagens aqui para vocês vão ver que é bem legal. As aplicações, né? Então, as aplicações investigação de atividade óssea anormal, né?
usa também muito para avaliar crescimento, né? Às vezes o paciente apresenta uma assimetria, né? Ainda é criança, então avalia o crescimento daquele tecido ósseo. Onde está crescendo de maneira anormal, vai formar uma imagem mais densa. E aí vai mostrar melhor esse grau de crescimento, a extensão disso e onde que deve se concentrar o tratamento, né? Então, é utilizado para hiperplasia condilar, né? Às vezes o paciente tem assimetria óssea porque o côndilo é hiperplásico. O que quer dizer hiperplásico? Maior que normal. Lesões de metástase, como eu já falei, osteomielite, né? Aí, tá vendo? Atualmente se usa mais essa medicina nuclear para diagnóstico de osteomielite do que propriamente a tomografia. A avaliação do crescimento da mandíbula, que eu já falei, né? E a avaliação de osteoradionecrose, né? Dos bifosfonatos. Eu acho que eu já falei sobre isso para vocês, que é aquela osteoradionecrose que está acontecendo muito pelo uso desses medicamentos, que são os bifosfonatos. Os bifosfonatos são usados muito em pacientes pós-menopausa, né? Só que uma das contraindicações dele, dos efeitos colaterais gravíssimos, é a osteoradionecrose, né? O que é a osteoradionecrose? A osteoradionecrose é a necrose de tecido ósseo por falta de irrigação. Então, geralmente acontece por radiação, né? Paciente submetido à radioterapia, a irrigação, especialmente na mandíbula, fica muito diminuída e o tecido acaba necrosando. Mas os bifosfonatos também produzem essa necrose tecidual. Então, a gente vê pacientes assim que têm situações gravíssimas, né, com várias eliminações de sequestros ósseos, necrose de mucosa bucal, uma situação muito terrível por causa do uso desses bifosfonatos. Então, precisa tomar muito cuidado, né? O paciente vai fazer reposição hormonal, né? Prestar atenção como se usa, quando se usa e dosar bem o custo-benefício desses medicamentos. Então, aqui, a gente tem uma paciente, a gente olha para a panorâmica dela, não vê muita alteração. Mas um olhar mais atento vai mostrar, olha a espessura, né, do osso e ele aumenta bastante aqui, né, o volume na região do corpo da mandíbula do lado direito. Aí a gente faz uma imagem, né, de medicina nuclear e enxerga esse aumento de densidade nesse local. Olha como está aumentada a densidade nesse local. E aí, a gente vê a alteração. Na imagem da tomografia, a gente compara um lado com o outro, né? Olha, aqui a gente vê o lado saudável, né? A gente consegue identificar cortical, consegue identificar dente, né? Tecido ósseo esponjoso. Aqui não. Aqui a gente nota uma alteração, uma diminuição na densidade das corticais e aumento na densidade do tecido ósseo esponjoso, né? A gente nota essa diferença. E uma grande diferença, tanto no volume do lado bucal ou vestibular, quanto do lado lingual, né? Do lado lingual é um pouco menor. E aqui é uma imagem assim que a gente acha um pouco estranho, né? Mas que também é de medicina nuclear. Quando a gente sobrepõe as duas, né? A gente consegue essa imagem. A gente vê que no lado esquerdo também tem um aumento, né? Mas é porque essa paciente é uma paciente jovem, né? Uma paciente em torno de 12 anos, pelo o grau de erupção dos dentes dela, é de 12 a 13 anos. Então, a gente nota que realmente tem um aumento aqui de atividade tecidual por causa do crescimento. Mas esse lado está bem mais brilhante, então a gente nota uma alteração bem maior.
Aqui também, né? A gente nota a presença de um tumor aqui na imagem da tomografia. E aqui no tecido mole é um pouco difícil de enxergar, né? Mas aqui, ó, é bem provável que essa tomografia seja conibim, então ela não é legal. Mas quando eu faço a imagem da medicina nuclear, eu consigo enxergar, ó, o tumor. E quando eu sobreponho uma com a outra, eu vejo essas imagens bem legais, assim, coloridinhas, né? Então, a PET, né, a tomografia por emissão de nossa, minha língua hoje tá, pósitrons, é a imagem mais avançada da medicina nuclear, né? Ela é 100 vezes mais sensível do que a câmara gama normal, que produzia imagens multiplanares. Ela usa os isótopos de elementos que existem naturalmente, né? É usada para avaliação no crescimento da mandíbula em pacientes com assimetria, como eu disse, né? Às vezes produz uma assimetria mandibular, assimetria do ramo da mandíbula, né? Aumento do crescimento do ramo ou da cabeça da mandíbula, do côndilo. Então, a gente vê uma assimetria facial muitas vezes bastante pronunciada nesses pacientes, né? Um lado bem maior que o outro da mandíbula. E avaliação de osteoradionecrose. As aplicações dela é a avaliação inicial de tumores ósseos, né? Como vocês podem perceber, ela consegue identificar tumores bastante iniciais, porque como ela o princípio básico dela não é a alteração da morfologia, e sim da bioquímica tecidual, é muito fácil, né, perceber tumores iniciais, coisa que na tomografia, por exemplo, é muito mais difícil de perceber. Por quê? Porque precisa esperar esse tumor crescer, aumentar de volume para produzir uma variação morfológica, uma alteração morfológica, e aí sim ter a alteração que pode ser visível na tomografia, né? Como eu disse, osteomielite, né? Que é um pouco difícil de identificar na tomografia. E estadiamento e tratamento de tumores, né? Quando junta as duas, fica melhor ainda a imagem, é bastante usado. Aqui também é outro caso daquele, né? A gente vê uma tomografia, bastante difícil de identificar o tumor aqui, ó. Né? Tecido mole. Aqui já é uma tomografia Fambin, mas mesmo assim é difícil de identificar o tumor. Na medicina nuclear, a gente identifica bem, né, a presença desse tumor. E aí, juntando as duas, a imagem fica melhor ainda, porque aí a gente enxerga tecido ósseo, né, tecidos moles em volta, consegue identificar, e a relação desse tumor com os tecidos vizinhos. Essa janelinha fica aparecendo aqui. Então, a ultrassonografia é um exame, assim, pouco usado, né, em odontologia. A gente a gente usa pouco a ultrassonografia em odontologia, mas mesmo assim ela é possível de se usar. Ela é uma técnica baseada em ondas sonoras, né? Então, o aparelho adquire as imagens em tempo real e uma grande vantagem da ultrassonografia é que não envolve radiação, né? O aparelho possui esses scanners que geram impulsos elétricos, né? E esses impulsos elétricos são convertidos em ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão interagir com os tecidos do paciente, produzindo um eco. Esse eco volta produzindo um sinal elétrico, que é ampliado, e aí é processado lá no software do computador, né? E
exibido como imagem. É tudo em tempo real, muito rápido, né? Produz o impulso elétrico é convertido em onda sonora, a onda sonora interage com o tecido, produzindo um eco. Por isso que, quando a gente vai falar de ultrassom, né, a imagem é hipoecóica, hiperecóica, né? E, assim, quanto maior a frequência das imagens sonoras, das ondas sonoras, né? A gente sabe que onda sonora tem frequência, maior é a resolução da imagem. Porém, se tem uma frequência muito alta, tem uma penetração pequena. Então, precisa-se fazer um equilíbrio entre a frequência das ondas sonoras, né? Para poder penetrar no tecido e ter uma boa resolução. E aí, cada tecido possui, né, um padrão desse de eco. E essa característica depende dessa acústica, né? E aí, isso varia de acordo com a densidade de cada tecido. E isso vai produzir o eco. A velocidade com que o som passa pelo tecido, né? A densidade do tecido vai fazer com que o som propague mais rápido ou menos rápido. E aí vai produzir o eco e o sinal, como eu já expliquei. E também varia um pouco de acordo com o ângulo de incidência. Então, se eu incidir o aparelho de um jeito no tecido, ele vai produzir uma imagem diferente, né? Alguns tecidos não produzem nenhum sinal, né? Então, assim, os cistos, por exemplo, eles são denominados anecoicos. Os que produzem sinal fraco são os hipoecóicos, e os que produzem sinais mais intensos, né, geralmente pele, ligamentos, são os hiperecóicos, e aparecem mais brilhantes na imagem. Aplicações para região de cabeça e pescoço, como eu já falei, são bastante, assim, são limitadas, né, a gente usa pouco. Mas envolvem a avaliação de neoplasias na tireoide, na paratireoide, a variação de neoplasias, que é mais importante para a odontologia, né? Que é neoplasias em glândulas salivares e gânglios linfáticos. Cialolitos, né? É muito importante. Cialolitos são calcificações, né? Ou no interior das glândulas ou nos seus ductos. Então, a tomografia nos permite identificar e localizar esses cialolitos, que às vezes é um pouco complicado. Então, na verdade, o maior uso na odontologia da ultrassonografia é isso aqui, a pesquisa de cialolitos nas glândulas e nos seus ductos. E avaliação de vasos sanguíneos, né, como a carótida, que não é muito a nossa área. Então, aqui está um exame de tomografia, né? Ele mostra o ar na traqueia, né? Músculos, a glândula tireoide, né? Aqui seria uma tomografia do pescoço, né? Ó, o músculo esternocleidomastoide. E aí, ó, a artéria, né? A artéria carótida, a veia, a jugular. Então, são imagens, assim, bem diferentes do que a gente tem costume no dia a dia da odontologia. Aqui também, né? Explicando um pouco, assim, o esquema mais desenhadinho da glândula, da parótida, né? Músculos, artérias, veias, né? Então, é um exame, assim, que a gente usa pouco e uma imagem bem diferente do que a gente tem costume de analisar na odontologia. E, por fim, né, a tomografia convencional, que é uma técnica radiográfica que geralmente usa filme, né? Essa tomografia convencional, que não é tomografia computadorizada, é o primeiro sistema de tomografia, né? E aí ela é um pouco parecida com o sistema de captura da imagem lá da panorâmica, né? Mas ela usa um plano focal, né? E do mesmo modo que a panorâmica.
e é obtida assim através do borramento de estruturas que está fora do seu plano de interesse, como na panorâmica, e melhor qualidade das estruturas que estão dentro do plano focal. Mas desde a introdução da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, ela caiu em desuso, porque realmente as imagens são muito ruins, né? Claro que quando ela iniciou, a gente não tinha essa opção de ter uma imagem tridimensional, ela era muito boa, né? Como eu estava falando ontem para os meninos do segundo período, na minha aula de panorâmica, quando eu fui para um congresso que eu conhecia a panorâmica digital, eu voltei assim maravilhada, né? Vim de São Paulo assim, nossa, meu Deus, melhorou demais. E hoje em dia, depois de tantos anos laudando panorâmica digital, quando olho para uma panorâmica analógica, eu fico pensando, meu Deus, como eu passei anos laudando uma panorâmica analógica, né? Parece que eu adivinhava imagens. Se vocês tiverem assistido o curso do professor Carlos Estrela na jornada, né, que falou muito de tomografia, ele fala, né, que hoje em dia laudar uma periapical é quase que adivinhar, né? Então, esse foi o salto da tomografia convencional para a tomografia CONIBIN, né, a tomografia computadorizada FANBIM também, ressonância magnética. Então, a impressão que dá é essa, né, que a gente adivinhava o que tinha nas imagens. É claro que a gente fazia aquilo com confiança, domínio de técnica, né? Era o que a gente tinha disponível. Mas vou mostrar para vocês aqui as imagens e vocês vão ver assim que nem se compara, né, com o que a gente tem hoje em dia. Não é à toa que caiu em desuso. Então aqui, né, é uma imagem da tomografia. A gente até consegue enxergar um contorno, né, mas não consegue demonstrar, por exemplo, qualidade óssea, né? Aqui a gente tem o foramento, mas muito difícil a diferenciação de estruturas, né? Aqui é um corte da mandíbula, né, na região do foramento, e aqui é um corte da maxila, mas próximo deve ser de premolar, né? Porque eu consigo identificar a fossa nasal aqui e o seio maxilar, mas é muito pouca informação que me dá. Me dá muito mais informação que uma panorâmica, lógico, né? Eu consigo identificar espessura óssea, por exemplo, né? Mas é muito rudimentar e uma imagem muito ruim. Então, daí se explica por que caiu em desuso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não? Ninguém quer falar nada? Então, como eu tinha falado para vocês, né? Essa aula era só para terminar aquela aula que a gente tinha começado a dar e infelizmente a internet não nos permitiu terminar há 15 dias atrás, né? Essa é a matéria, né, da nossa terceira VA. Se alguém tiver alguma dúvida, né, quando estiver estudando, quiser fazer alguma pergunta, estou disponível, tá? Muito obrigada, um bom final de semana para todo mundo. E uma excelente prova para todos. Tchau.